Olá, tudo bem? Pronto para a nossa videoaula de hoje? Matemática na veia, vamos lá? Vou primeiro apresentar a nossa equipe. Robson tá aí, o bonitão, dando apoio, beleza? Ellen está dando apoio, a gente, você não está visualizando, mas está conosco, faz parte da nossa equipe, tá bom? Ó, aula de hoje é volume e capacidade, você do oitavo ano não pode perder, não esquece. Se inscreve aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, não esquece também. Se você acessa pelo celular, baixa o aplicativo, conecta aí, tá bom? E aí, ó, tem no final da aula um desafio. Por favor, faz o desafio, manda pra gente aí, pra gente poder falar teu nome aqui, você participante ativo. Vídeo aula de hoje, matemática, vem comigo. Aula de número 25, volume e capacidade, tá bom? Ó, primeiro eu vou falar sobre o surgimento das medidas, né? Dessas noções de medidas e grandezas. Hoje um campo da matemática que é o campo das grandezas e medidas. Bem colocado? Bom, até o momento que se sabe é que desde as civilizações antigas o homem sentiu necessidade de medir coisas, né? E é claro, primeiro ele foi medir o tempo para poder ter a ideia de que momento ele vai plantar, o que plantar e quando colher, tudo isso, medir a terra para dividir isso de forma igualitária para viver em sociedade, enfim. Para beber, e é necessário, né? Você sobrevive muito tempo sem comer, mas beber é muito necessário, senão você vai embora rapidinho em menos de 3 dias. Então, não podia, claro, deixar de fora estar próximo a uma fonte de água. Normalmente você vai encontrar isso muito facilmente nas histórias das civilizações. Quase que todas elas, né, com raras exceções, nascem às margens de um rio ou próximo a um local que tenha água, porque sem água não há condição do ser humano sobreviver. Então tá aí a imagem, por exemplo, de um reservatório de água que a gente chama de cantil, por exemplo, feito de couro do próprio animal que era cultivado, e quando se comia sua carne, o couro servia para fazer esse reservatório, enquanto se deslocava, você tinha água para sobreviver, tá bom? Tá aí um outro exemplo, esse aí é muito nosso, é couro de bode. Ou seja, o nosso sertão está representado aí, e claro, quem cuida desses animais sabe que serve para tanto fazer camiseta, fazer esses utensílios decorativos ou não, eles eram muito bem utilizados, tá bom? E aí tem um já mais moderno, não feito de couro, mas à base de um tecido sintético, imitando o cantil das épocas antigas, tá bom? Então segue comigo agora que você já sabe um pouquinho sobre a ideia de como surgiu a inteligência do homem para utilizar esses materiais, esses artefatos e construir algo que tinha volume e capacidade. Então, tá aí o surgimento dessas medidas, tá? Inicialmente acreditava que o ato de medir era intuitivo, era relacionado principalmente à necessidade da alimentação, sua sobrevivência. Isso ocorre devido à substituição, né, da atividade de caça e coleta de frutas pela domesticação de animais e o plantio de cereais, ou seja, o homem para de ser nômade e aí ele vai para uma comunidade, se fixa no local próximo à fonte de água e começa a ter o controle de quantidade e periodicidade, tá bom? E é a partir daí que a gente vai trabalhar isso, ó. O homem começou a semear grãos, já que ele não podia adentrar na selva, e isso era muito perigoso, muitos iam e não voltavam, tá? Porque o homem ia para caçar, mas às vezes poderia ser a caça. E ele aprendeu que havia necessidade de armazenar cereais, na falta de frutos, de bons frutos para a colheita o tempo todo, ele tinha que armazenar, tá bom? Sendo, né, o carneiro o animal de fertilidade bem periódica, mais curta, e as colheitas de cereais, ele começou a utilizar essas duas referências. Então, na grande maioria das vezes isso era anual. Bom, plantação de milho, batata e outras plantações, eles tinham o seu período de fertilidade muito próximo. Então o homem começou a medir a partir disso.
domesticar o carneiro e cultivar cereais, a passo que decidiu o controle dos ciclos, tá? Ele começou a entender o ciclo e começou a medir. Na grande verdade, começou com a ideia do relógio solar. Ele percebeu, claro, que durante o dia mais seguro, então era mais seguro caçar e voltar rapidamente, porque ao anoitecer ele perdia o controle não só da localidade, né? Porque o sol era um guia para ele, mas ele também perdia a capacidade de enxergar muito mais além e aí ele se tornava presa fácil. Então, a primeira coisa que a maioria dos homens fizeram foi identificar essa relação com o relógio solar. Então, era a grandeza e medida mais utilizada. Depois disso, quando eles pararam nas tribos, aí eles começaram a domesticar animais que tinham ciclos muito curtos, ou seja, reproduziam mais facilmente, coelhos e outros animais, e aí ele começava a ter condições de não sair daquela localidade para poder se arriscar, e as tribos que surgiram ficaram mais próximas a uma fonte de água. Tá tranquilo até aí? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Por exemplo, a plantação. Ao plantar, eu preciso distanciar uma muda da outra o suficiente para que uma não atrapalhe o crescimento da outra, não iniba o crescimento e eu perca produção de grãos. Então ele teve que aprender isso como? Testando, quebrando a cara. E aí quando ele achou essa medida certinha de uma muda próxima à outra, aí viraram a referência das covas. Cada cova ia caber lá uma sementinha ou algumas sementes para nascer o pé. Milho, cana, feijão, batata, tudo isso foi aprendendo na prática e medindo e colocando isso, né? Para não esquecer, ele riscava isso em tábuas de argila aquecidas, faziam isso em rochas, escreviam em pergaminhos, enfim, vocês já sabem desse caminho e eu vou mostrar para vocês um resumo agora. Como que isso acontecia na grandeza e medida? Então, primeiro, o plantio era referência para que eu pudesse cultivar o alimento próximo aonde eu morava e domesticar animais, porque a carne é essencial, assim como o leite, como outras coisas, o couro para eu me aquecer no inverno. E aí ele percebeu que durante o inverno ele precisava guardar, estocar alimentos. E ao fazer isso, não tinha como fugir as duas principais formas geométricas, né? Do cílio, ou seja, um paralelepípedo e um cilindro para guardar esse capim, na verdade, que não poderia ser cultivado durante o inverno. Então nós temos aí volume e capacidade. Volume e capacidade para colher o leite do animal, que servia de fonte de alimento, tá? O volume e capacidade para entender a forma de como guardar esse capim muito bem estocado no menor espaço. Então, por isso, o formato de paralelepípedo, para eu botar um em cima do outro. Enfim, vocês já conhecem. Mas tem outras formas. Olha a forma cilíndrica aí de guardar o capim para ser utilizado no futuro. Tá vendo como é interessante? A forma de um cilindro. Por isso a gente trabalha muito bem eles, tá? Ou na forma de paralelepípedo, como vocês viram ali no tamanho menor. Mas tem outras coisas, ó. Surgiram outros formatos, né, que a própria necessidade humana fez para poder guardar o leite, do leite e os seus derivados, né? Que você vai ter o queijo, coalhada, enfim, uma infinidade de processos que são feitos a partir da utilização, tá vendo? E é claro, quando a fonte de água não estava muito próximo ao local, o que vem a inteligência humana fazer? Olha bem, os aquedutos, olha que coisa maravilhosa. Tá vendo essa imagem aí? É a imagem de captação de água de um recurso bem distante da sociedade. E aí eles tiveram essa ideia. Vamos pegar a água daquele reservatório e levar até a cidade, já que a cidade não pode ser levada até próximo reservatório. Olha que legal. Então esses elevados, né? Esses elevados que eram chamados de estruturas de alvenaria construídas, uma ou mais ordens
de arcadas superpostas, tá vendo aí com 2 andares, né? Elas eram erguidas para servir de suporte, como um canal que destinava-se a conduzir a água sobre o vale em outra depressão do terreno, tá bom? Então precisa de mais águas, tem reservatório. Na atualidade, assim, nós temos várias represas que são construídas ao longo, né, das margens de vários rios ou de açudes, né, naturais ou não, para captar água e servir sociedade. Só que a gente usa hoje submersa, né? Hoje, por baixo da terra. Esse aí não. Eles fizeram acima da terra, tá bom? E ainda estão aí para mostrar como eles evoluindo. E agora a gente traz uma crítica para vocês. Presta bem atenção na tirinha. Segue comigo aí, Ellen. Mostra essa tirinha para eles visualizarem. Ó, presta bem atenção. Peguei uma tirinha aí de um rapaz que está reclamando do governo que não faz nada sobre a falta d'água. Aí o que ele faz? Preste atenção no segundo quadro. Continua a reclamar, mas a torneira está ligada. No terceiro quadro, ele continua a fazer reclamações, mas a torneira está ligada. Enquanto você escova os seus dentes, por favor, desligue a torneira. Desligue a torneira, por favor. Volte a ligar quando você precisar dela, porque isso é desperdício de água. E água, em muitos lugares, faz muita falta. Presta atenção. Não adianta reclamar se você não faz sua parte. Tá vendo? Continua a reclamar e a torneira está ligada. Portanto, não desperdice água. Chamando a atenção para vocês, a gente vai aproveitar a tirinha para fazer uma questão de volume e capacidade. Preste atenção. O que se sabe agora é que enquanto você escova seus dentes e não fecha a torneira, você desperdiça e contribui para a falta de escassez de água em outras regiões que dependem do abastecimento diário. Não esquece, nem todo mundo mora à margem do rio, tá? Então precisa da água que está vindo pelos canos submersos, ok? Ou seja, embaixo da terra. Um desperdício de água, como mostrado nessa tirinha acima, aumenta o consumo de água em aproximadamente 12 metros cúbicos. Vazamento, torneira pingando, também é desperdício, viu? Não esquece disso. Melhor consertar a torneira do que pôr em risco. Muita gente está precisando de água. Não esquece desse fator. Então, mas o que significa, professor, 12 metros cúbicos? O que essa medida representa? Vem comigo que eu vou te mostrar. Ó, presta bem atenção. Eu peguei exemplos que são comuns aí na tua vida. Se não forem, me mostra um no Instagram, Robertão, na transmissão, que eu vou adorar também, tá bom? Peguei um achocolatado, peguei aí um refrigerante que é utilizado em latas em alumínio e alguns em garrafas PET, chamadas garrafas plásticas, tá? Para mostrar a vocês a diferença de volume e capacidade. Professor, existe diferença em volume e capacidade? É claro que existe. A embalagem, ela tem que ter uma capacidade maior do que o volume. Porque se ela tiver a mesma capacidade igual ao volume, quando eu colocar no congelador, ela vai implodir, porque congelado vai aumentar o volume. Não esquece disso. Então tá claro aí, nem amarelinho para você nesse refrigerante laranja. Olha, esse espaço que você está visualizando agora é o espaço da capacidade a mais que o líquido que está dentro do reservatório. Ou seja, a capacidade é o todo e o volume é o que está aí onde marca o amarelinho até a base. Então, o refrigerante de meio litro, ele tem uma capacidade maior, comporta mais que meio litro, mas ele só está te vendendo meio litro. E esse intervalo aí entre o volume e a capacidade é porque se eu for congelar e ele congelado, ele vai ter uma dilatação, vai aumentar o volume aí dentro. Então tem que ter espaço para isso acontecer, senão vai implodir. Quantas vezes não aconteceu isso com você? Foi lá no refrigerador, colocou o refrigerante e de repente quando você abriu a tampa ele já estava congelado ao máximo e estourou a tampa às vezes. Acontece muito isso, tá? Então preste atenção, capacidade é o conteúdo máximo que a embalagem tem. Volume é aquilo que está sendo vendido dentro desse invólucro aí, tá? Ok? Quer saber mais sobre volume e capacidade? Vocês vão aprender muito sobre isso. Vocês vão aprender uma coisa chamada sobre
cubagem. Aprende aí comigo sobre cubagem, é muito interessante. Cubagem é a medição do volume e capacidade da mala de carro, da mala que você usa para viajar, daquela espaço que o ônibus tem para você guardar a sua mala, tanto em cima lá da poltrona como embaixo do ônibus, no avião lá embaixo, também lá em cima no avião, que te limita até 5 litros você levar com você, e lá a tua bagagem 22 ou 23 quilos, não lembro direito, mas eu acho que é isso. Então isso chama-se cubagem, é a ciência que estuda essas especificidades, tá bom? Quer saber mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que está aí esse quadradinho preto e branco, que você vai baixar vídeos muito interessantes, ok? Firmou? Então vem comigo que eu vou te falar agora sobre esse conceito de volume e capacidade, tá bom? Peguei um cubo, ok? Essa ideia aí do cubo de aresta 10 metros. Ora, se eu tenho um cubo de aresta 10 metros, o seu volume é 10 vezes 10 vezes 10. Por que 3 vezes, professor? Muito simples. Vai ao cubo porque eu multiplico a altura, a largura e o comprimento. São 3 dimensões. E aí não tem como deixar de fora isso lá na grandeza e medidas. Por isso é metros cúbicos. Então um cubo com 10 metros de aresta, como um cubo tem todos os seus lados com medidas iguais, eles vão ser 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, vai dar um volume de 1000 metros cúbicos. Fechou? Tá tranquilo? Então vem comigo bem devagarinho. A fórmula para ele é essa aí, ó. V de volume do cubo é igual a elevado ao cubo, ou seja, A vezes A vezes A, 3 vezes. Aí a gente usa a potenciação. Se eu multiplico A vezes A vezes A 3 vezes e é a mesma base, o A repete a base e somam-se os expoentes ao cubo. Tranquilo? Volume do paralelepípedo. Um bloco retangular de dimensões A, B, C qualquer, tá? A no comprimento aí, ou largura, depende da posição que ele ficar, B e C. Como é que é definido? Eu faço o produto, é sempre a multiplicação, né, professor? Exatamente isso, ó. O volume desse paralelepípedo será A vezes B vezes C. Simples assim. Agora vamos lá? Cilindro, não esquece, tá? Para calcular o volume de um cilindro, eu vou pegar a área da base e multiplicar pela altura. As bases dos cilindros são paralelos e congruentes, são os círculos, tá? Essas circunferências aí, elas são as bases, superior e inferior, como a gente usa, tá bom? A altura é a distância entre as bases, então base é isso aí, ó. A altura é isso aí, ó. E a superfície lateral é curva, que quando a gente consegue de uma forma planificada, vira um retângulo, na verdade, tá bom? Então vem comigo, ó. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas qual é a área da base mesmo do cilindro? Preste atenção. É uma circunferência. E a área da circunferência qual é? É a área do círculo que a gente vai, né? A área do círculo, na verdade, circunferência é o contorno. A área do círculo vai ser πr ao quadrado. Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura, tá aí o volume do cilindro. Prestou atenção? Professor, por que π vezes r ao quadrado? Π por causa da relação de comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Ok? E aí eu multiplico pelo raio. Veja, comprimento da circunferência vai ser 2πr. Quando eu vou fazer isso para calcular o contorno, a área vai ser πr ao quadrado, tá bom? R vezes R, não esquece, ok? Então segue comigo que a gente vai trabalhar agora a ideia das unidades de medidas. Unidades de medidas são os símbolos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Então tá aí bem para vocês, ó, metro cúbico, acima deles são os múltiplos, abaixo deles os submúltiplos. É só usar a vírgula ou cancelar os zeros, não esquece disso, tá bom? Bom, a grosso modo a gente trabalha assim, ó. Se eu tenho, né, o quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu vou estar do maior para o menor multiplicando e de forma contrária, do menor para o maior,
dividindo. Não esquece, essa é a ordem, tá bem claro aí, não tá? Então segue comigo e eu vou te mostrar esse aqueduto aí. Para uma das coisas que eu não te falei, para que isso aconteça, a água tem que vir pela gravidade, tá? Então, ele tem um momento maior para dar inclinação para poder a água correr, ok? Em outros lugares, com as tubulações internas subterrâneas, aí tem uma bomba que vai forçar essa água a sair nos canos da nossa residência, tá? Mas normalmente a caixa d'água fica acima do telhado da casa, tá? Para poder descer por gravidade. Não esquece desse fator que é muito importante, ok? E não esquece, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Fechou? Então vem comigo que agora a gente vai trabalhar atividades. Qual é a medida da aresta de um cubo que tem 125 centímetros de volume? Ou seja, qual é esse valor que está aí, né? Já está claro aí, 5 centímetros, ficou bem claro para vocês. Mas vamos para a resolução. Já dei a resposta aí, tá aí o gabaritão, tá? Resolução, volume do cubo vai ser A ao cubo, ou seja, 125 igual a ao cubo. Esse 125 eu posso transformá-lo, mas não esquece. Primeira operação que eu tenho que fazer qual é? A extração da raiz cúbica de A ao cubo, ok? Ó, tenho que extrair a raiz cúbica. Se eu faço isso de um lado, eu tenho que fazer isso do outro lado também. Não esquece, senão não é igual. Fez isso de um lado, faz isso do outro. Então, tá aí bem claro para vocês. Raiz cúbica de A ao cubo é igual a raiz cúbica de 125. Se faço de um lado, tenho que fazer do outro, ok? É obrigatório. E aí eu vou cancelar 3 com 3, eu tenho um A, não posso fazer isso com 125, vou fatorar. Quanto é 125 fatorado? 5 vezes 5 vezes 5, tá? 125 na fatoração vai dar 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 5 ao cubo. Agora eu posso simplificar esse 3 com esse 3, a aresta é 5 centímetros, já estava claro lá para vocês, e aí vocês só vão me acompanharam, claro, só iriam me acompanhar na resolução, tá bom? Tá claro? Então vem comigo, ó, tem mais. O bloco retangular da figura tem 45 centímetros cúbicos de volume e determina a medida da altura desse bloco. Mais uma vez, ó, é o produto das arestas, ou seja, 5 vezes 3 vezes x. Então, fazendo esse produto, eu vou igualar a 45. Eu não sei quem é x, mas eu sei que 5 vezes 3 dá 15. Esse 15 passa para o outro lado dividindo. Esqueceu disso? Não esquece, por favor. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 45 dividido por 15, 3. Ficou fácil. Calculou. Vem comigo para a próxima já. Rapidão. Vamos falar agora de capacidade, tá bom? A ideia de capacidade. Tá aí a tabelinha. Mais uma vez, para vocês, a partir do litro. E não esquece, do maior para o menor eu multiplico. Do menor para o maior, eu faço a divisão, ok? Relação do símbolo e a relação dos mililitros, tá? Vamos lá, Ellen, dá tempo de resolver uma questão, não dá? Então vamos nessa. Ó, Ellen já me avisou, dá tempo de fazer essa terceira. Na leitura do hidrômetro de uma casa, verificou-se que o consumo do último mês foi de 36 metros cúbicos. Quantos litros d'água foram consumidos? Presta atenção. Lembra no começo da nossa videoaula, 1 metro cúbico equivale a quanto? 1000 litros. Então, 36 metros cúbicos equivale a quanto? Para resolver essa questão, basta transformar 36 metros cúbicos em litros. E aí, se você já sabe a solução, tá aí bem clara para você, ó. 36 metros cúbicos corresponde a 36 mil litros, ok? Na relação, mais uma vez, para você não esquecer. Não esquece que tem um desafio para vocês aí no finalzinho, tá? Dá tempo ainda, reservatório, vamos lá. Um reservatório em formato cilíndrico possui um raio igual a 2, tá vendo aí? Altura 10 metros. E o que é que ele quer? Qual é o volume desse reservatório? Vamos lá calcular rapidão, ó. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Π para 3,14, substituindo os valores aí. Altura 10, o raio 2 e π 3,14. Continha aí direta. Não esquece, por favor. Primeiro potenciação. Não esquece. Primeiro potenciação. Então, 3,14 vezes 4 vezes 10. Aí, da forma que você fizer, vai dar 125,5
0,6 metros cúbicos. Fechou? Deu para entender? Tá claro? Só substituição na fórmula direta. Um forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.